Osíris. Ele é apresentado como filho de Geb e Nut, tendo como irmãos Ísis, Néftis e Sete. Ísis, porém, não era apenas sua irmã, mas também sua esposa. Antes dos tempos atuais, os deuses caminhavam sobre a terra junto aos humanos. Nessa era de ouro, Osíris se sentou no trono dos deuses e foi o primeiro faraó do mundo dos vivos, governando por muitas eras junto com sua rainha Ísis. Osíris era justo e correto, e com ele o mundo estava em equilíbrio. Osíris governou a terra, o Egito, tendo ensinado aos seres humanos as técnicas necessárias à civilização, como a agricultura e a domesticação de animais. Foi uma era de prosperidade, que contudo chegaria ao fim. O irmão de Osíris, Sete, governava apenas o deserto. Movido pela inveja, ele decide engendrar um plano para matar o irmão. Então, Sete convidou Osíris para um banquete. No discurso, Sete apresentou um magnífico sarcófago que prometeu entregar a quem nele coubesse. Os convidados tentaram ganhar, mas ninguém coube nela, dado que Sete a tinha preparado para as medidas de Osíris. Convidado por Sete, Osíris entra no sarcófago. É então que os conspiradores o trancam e o atiram ao rio Nilo. Feito isto, Sete reivindicou o trono de Osíris e exigiu que Ísis se tornasse sua rainha. Nenhum dos outros deuses ousou ficar contra ele, pois ele havia matado Osíris e poderia facilmente fazer o mesmo com eles. Então eles se transformaram em animais para se esconder de Sete. Este foi um tempo sombrio, pois ao contrário de seu irmão, Sete era cruel e indelicado, não se importando com o equilíbrio do mundo. A guerra dividiu o Egito e já não havia lei durante seu governo. O povo gritava e implorava para Ra, mas ele parecia não os ouvir. Ísis então procurou por todo o Nilo pela caixa contendo seu amado marido, até que a encontrou presa em uma árvore, que se tornou grande e poderosa por causa dos poderes de Osíris. Ísis levou a caixa de volta para o Egito e colocou-a na casa dos deuses. Ela se transformou em um pássaro, voou sobre o corpo sem vida de Osíris e lhe lançou um feitiço. O espírito de Osíris entrou nela e ela concebeu um filho, cujo destino seria vingar seu pai. A criança foi chamada de Horus e foi escondida em uma ilha distante, longe dos olhares do seu tio. Ísis foi então até o sábio Thoth e pediu que ele usasse magia para trazer Osíris de volta à vida. Thoth, senhor do conhecimento, sabia que o espírito de Osíris havia partido de seu corpo e estava perdido. E para que ele pudesse voltar à vida, Thoth teria que refazer seu corpo para que o espírito o reconhecesse e voltasse. Thoth e Ísis, juntos, criaram o ritual da vida, que permitiria que os seres vivessem para sempre após a morte. Mas antes que Thoth pudesse trabalhar em sua magia, Sete os descobriu. Ele roubou o corpo de Osíris e cortou em vários pedaços, espalhando-os por todo o Egito, para que Osíris nunca mais pudesse renascer. No entanto, Ísis não se desesperou
e pediu a ajuda de sua irmã Néftis para encontrar os pedaços de Osíris. Elas procuraram por muito tempo, trazendo cada parte para Thoth, e quando todas as peças estavam juntas, Thoth foi até Anubis, o Senhor dos Mortos. Anubis costurou os pedaços, lavou as entranhas de Osíris, embalsamou-o, enrolou-o em linho e lançou o ritual da vida. Quando a boca de Osíris foi aberta, seu espírito entrou e ele viveu novamente. No entanto, nada que tenha morrido, nem mesmo um Deus, poderia habitar a terra dos vivos. Então, Osíris foi ao mundo inferior, onde Anubis lhe entregou o trono, tornando-o Senhor dos Mortos. Lá, ele é responsável pelo julgamento sobre as almas dos falecidos, levando os justos para a terra abençoada e condenando os perversos. Quando Sete soube que Osíris estava novamente vivo, ele ficou irado, mas sua raiva diminuiu, pois ele sabia que Osíris jamais poderia voltar para a terra dos vivos. Sem Osíris, Sete acreditava que ele se sentaria no trono dos deuses por toda a eternidade. No entanto, enquanto isso, Horus crescia com valentia e força, escondido na ilha. Quando Horus estava preparado, ele procurou por Sete e desafiou-o para o trono. Sete e Horus lutaram por muitos dias, mas no final Horus o derrotou, mas não o matou, pois derramar o sangue de seu tio não o faria melhor do que ele. Ambos reivindicaram o trono e os deuses começaram a lutar entre si, com uns apoiando Horus e outros a Sete. Para que o mundo não ficasse mais desequilibrado, os deuses foram procurar o conselho do sábio Neit, que afirmou que Horus era o legítimo herdeiro do trono. Horus, então, mandou Sete para a escuridão e governou o Egito. Assim, Horus cuidou do seu povo durante a vida, e seu pai, Osíris, julga os mortos e os cuida durante sua próxima vida. Enquanto isso, Sete eternamente se esforça por vingar-se, lutando contra Horus em todas as eras. Quando Horus vence, o mundo fica em paz. Quando Sete vence, há guerras, crise e fome. Porém, os egípcios não se desanimavam, pois sabiam que os tempos sombrios não duravam para sempre, e os raios de Horus brilhariam mais uma vez.